Sem pressionar, serenamente, pra convencer, sem jamais impor. Regenerar completamente, viralizar infinito amor. Incompreensivelmente simples, bate a porta e é só deixar entrar pra claramente. Especial mesmo é Jesus que me permite estar aqui. Se eu tenho essa oportunidade de cantar para Deus é pela graça e misericórdia dele, não porque eu tenho algo de especial. A estrela da manhã, aos reis dos reis, Senhor, a Ele louvo, aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou, a Ele louvo. Jesus, Tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, pra sempre. Amém. Tua igreja canta a Ti, erga a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, o Rei. Tu és o Rei, o Rei, Tu és o Rei. A estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele o louvor, aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou, a Ele o louvor. Jesus, Tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, pra sempre. Amém. Tua igreja canta a Ti, erga a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a Ti, erga a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem
um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a ti, pega a voz pra declarar. Só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. O rei, tu és o rei. O rei, tu és o Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. É o som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. É o som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. É o som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. É o som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra.
Hoje gostaria de falar sobre um assunto que é bíblico, está na palavra de Deus e que é também uma doutrina, que é a doutrina da justificação em Cristo, justificação pela fé em Jesus. Semana passada nós estávamos falando sobre a necessidade do arrependimento que paira sobre todos e sobre a nossa nação. De uma forma especial, nós temos visto nesses dias que as pessoas parece que determinam aquilo que para elas é o certo e pensam que podem continuar seguindo dessa maneira, seguindo em frente. Enfim, e temos visto em todos os meios da sociedade, em todos os meios, em todos os relacionamentos, que as pessoas tendem a formar para si um código de ética pessoal e em que elas podem avançar num determinado ponto e em outro não podem, tentando definir para si uma religiosidade particular, exclusiva. Mas Deus não é relativo, Deus é absoluto. E a sua palavra deixa clara a vontade dele e deixa claro o caminho do Senhor e a maneira de nós atingirmos os benefícios de Deus. A respeito da justificação, nós cremos pelo estudo da palavra, pelo ensino da palavra, que esta é uma ação, é um ato de Deus e judicial, porque ele nos declara justificados de algo que nós não merecíamos, que é o nosso pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, falamos disso semana passada. A Bíblia também ensina que a alma que pecasse esta morreria, mostrando que o salário do pecado é a morte. Portanto, este era o final, esta era a conclusão da vida de todos. Não havia salvação para nós, mas como Paulo escreve aos Efésios, ele diz, olha, ele nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. E como foi que isso aconteceu? Há três coisas que acontecem simultaneamente quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando nos arrependemos, confessamos a Jesus como Senhor. A Bíblia diz que nós somos justificados, regenerados e adotados como filhos de Deus. E hoje gostaria de abordar então este aspecto da salvação, que é a justificação. Dizia então que é um ato judicial da parte de Deus. Então imagine um tribunal onde todos estão recebendo as suas punições, as suas recompensas, e Deus vai exercer a sua justiça. E quando em Jesus nós somos declarados justificados, este é o ato então judicial da parte de Deus, pelo qual ele concede pleno perdão de toda culpa e remissão completa e plena pelos pecados cometidos e a aceitação como justo de todos aqueles que creem em Jesus Cristo e o recebem como Senhor e Salvador. Há muitos textos bíblicos que corroboram com essa ideia, nós vamos passando por alguns deles ao longo da nossa exposição. Você deve desde já fazer a sua participação escrevendo nos comentários aí no Facebook, quando a mensagem estiver no YouTube, colocando lá o seu like, acompanhando as publicações, mas coloque aí, porque já já nós vamos, se possível, mencionar aquilo que você escreveu e queremos trazer esclarecimentos, se for o caso, ou até a sua contribuição durante ainda esta mensagem. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 30 e 31, diz o seguinte: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Paulo tem todo um ensinamento dentro das suas cartas de que de maneira nenhuma uma pessoa receberia justificação pelo seu procedimento, pelos seus atos de justiça, por coisas que ela fizesse. Tudo seria simplesmente um ato da parte de Deus. Este é o ensinamento, esta é a base. Na mesma carta, no capítulo 6, versículo 11, ele diz: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. E em Filipenses, capítulo 3, versículo 7, Paulo diz: o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como
perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e ser achado nele, perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Jesus Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Neste apanhado de palavras rebuscadas, difíceis, Paulo procura apresentar a profundidade do significado deste ensinamento bíblico que é a justificação. Você se lembra daquela história, que também contamos no outro dia aqui, sobre o fariseu e o publicano? Que os dois vão até o templo e o fariseu, a sua oração era mais ou menos o seguinte: Senhor, eu te dou graças, Deus, porque eu não sou como os demais, nem mesmo como aquele publicano ali. Porque eu dou o dízimo, eu faço isso, eu guardo aquilo, enfim, ele enumerou uma série de cuidados que ele tinha, de práticas da sua parte, verdadeiras, não eram mentirosas, mas ele supunha que com aquelas ações ele seria justificável e justificado por Deus e diante de Deus. Esta foi basicamente a sua oração. Já o publicano, conforme lembrávamos na semana passada, batia no peito e dizia: Senhor, sê propício a mim, pecador, reconhecendo o seu pecado, reconhecendo que nele não havia justiça alguma, que nele não havia mérito algum, mas que Deus era poderoso para perdoá-lo dos seus pecados e fazer com que ele saísse daquele lugar justificado, perdoado. E aí a conclusão que Lucas no seu evangelho apresenta é a seguinte: digo-vos que o publicano, desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado, falando da importância daquilo que Deus faz sobre a nossa vida. Mas João também escreve alguma coisa na sua carta, que está no capítulo 5, versículo 24, dizendo o seguinte: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Se todos ensinassem o evangelho puro, limpo e completo, como este que está na palavra do Senhor, seria muito interessante. O problema é quando as pessoas acrescentam aquilo que por interesses outros vem à sua mente, e a este evangelho puro, limpo, santo, perfeito, as pessoas ficam perdidas. Mas a Bíblia diz o seguinte: olha, quem ouve, quem dá ouvidos, quem pratica e crê naquele que enviou a Jesus, crê em Jesus e no Deus Pai que o enviou, Jesus fala: este tem a vida eterna. Ele nem sequer fala ele terá a vida eterna, querendo dizer: olha, quando eu voltar, vamos ver se ele vai receber ou não. Ele diz: quem crê agora já tem a vida na eternidade, porque ele crê naquele que enviou, porque ele ouve, dá ouvidos à palavra do Senhor, ele tem a vida eterna. E ele acrescenta: ele não entra em juízo. As pessoas às vezes têm uma preocupação grande com relação a este trono de julgamento da parte de Deus lá no final. E muitos, por falta de conhecimento bíblico, acham que naquele dia Deus vai chamá-los e vai perguntar: quem foi você, o que você fez, aonde você esteve, e pensam que eles vão ser avaliados naquele dia. A verdade é que neste tribunal, aquele que crê nem passa. Nós nem seremos julgados, não entramos em juízo, porque Jesus se fez justiça, se fez culpado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça no nosso Deus. Então a Bíblia ensina que hoje eu já posso descansar, ter certeza de que eu tenho a vida eterna e de que eu não vou passar
por julgamento algum, porque Jesus pagou o preço no meu lugar. Você quer ter esta fé? Você quer ter esse descanso, essa certeza? Escreva aí, ponha nos comentários, participe conosco. Nós gostaríamos de orar com você, mas desde já, deixe-me dizer, você pode hoje mesmo, se já não tem essa certeza, essa convicção, esse descanso, você pode obter com uma simples oração de entrega, de submissão ao Senhor, de confissão dos seus pecados e de confissão do nome de Jesus como o nome daquele que passa a ser o Senhor da sua vida. Enquanto o pastor Edson vai marcando, daqui a pouquinho a gente passa a palavra para ele. Uma outra passagem está em Atos, capítulo 13, versículo 39. Atos foi escrito por Lucas também, e ele diz o seguinte: e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Quando vem a nova aliança, quando vem Jesus, sendo o fundador da nova aliança, sendo a base, cujo sacrifício vem apagar aquele preço exigido pela lei, nós passamos a ter redenção nele, e a mensagem, o texto está ensinando aqui que quem crê é justificado de todas as coisas das quais a lei, ou seja, a prática da lei, a prática dos princípios da lei, não poderiam nos justificar. Este é um outro pensamento que às vezes as pessoas têm equivocado, e que vem talvez de educação, de tradição, de ensinos errados ou pela metade, porque as pessoas pensam, e às vezes nós mesmos criamos essa ideia, as pessoas pensam que se elas se esforçarem muito, se elas fizerem mais coisas boas do que coisas ruins, elas então passarão a merecer da parte de Deus a sua salvação, passarão a merecer ter o seu nome escrito lá naquele livro chamado o livro da vida. A verdade é que a Bíblia diz que ninguém, faça o que fizer, esforce-se o quanto quiser, vai conseguir a justificação dos seus pecados, a não ser pelo sangue de Jesus. Só em Jesus nós somos justificados. Como é que eu faço isso? Porque o preço já foi pago. Nós falamos há algumas semanas, quando falávamos sobre a expiação no domingo de Páscoa, no sangue de Jesus, em Jesus, que Jesus pagou o preço não só pelo pecado de alguns ou de alguns melhores, ele pagou o preço pelos pecados de toda a raça humana. Portanto, qualquer um que queira pode chegar a Deus e receber o perdão dos seus pecados pela fé, simplesmente confessando a Jesus como Senhor, arrependendo-se dos seus pecados e aceitando o sacrifício, que é a única coisa, o único pagamento que Deus aceita pelos seus pecados, o sacrifício de Jesus. Então, está ensinando aqui a palavra no livro de Atos que nós não somos justificados por coisas, por obras, por atos, de tudo que a lei nos condenava, tudo que a lei apontava como sendo os nossos pecados. Nós somos justificados pela fé, porque simplesmente cremos em Jesus. E antes de passar para as cartas de Paulo, voltar para as cartas no livro de Romanos especialmente, eu gostaria de ouvir da parte do pastor Nerivelto e do pastor Edson, se temos já algum comentário, se alguém já escreveu alguma coisa, ou se eles gostariam de ter uma participação nesta hora, falando aquilo que o Senhor colocou nos seus corações. Amém, pastor. É muito interessante, pastor, porque a gente percebe que o mundo, ele luta para ter paz, para encontrar uma forma de melhor viver, quando não tem condição. A palavra de Deus diz que sem Jesus não há nenhuma condição do homem ascender à perfeição. E só em Jesus. E a palavra de Deus também diz em 1 João 5,4 que todo que é nascido de Deus vence o mundo. E o que é que vence o mundo? A nossa fé. E Paulo ele diz em 1 Coríntios 13,13, pois agora permanece a fé, a esperança e o amor. Então nós não vemos, Deus é sobrenatural, mas
Deus, através do Espírito Santo, que nos convenceu do pecado, da justiça, do juízo, e que nos colocou esse desejo nos nossos corações de mudança, porque hoje, se nós temos paz com Deus, é porque Ele resolveu. Se temos paz nos lares, com as esposas, filhos, com a sociedade, é pela fé. É impossível agradar a Deus sem fé. Então a fé é essencial. E ela realmente, Deus a gente não vê, não toca, mas nós sentimos Deus. Amém? Amém. O pastor perguntou sobre a questão de descanso. Muitas vezes nós queremos nos justificar. E a palavra de Deus é bem clara que nós somos justificados pela fé, mediante a fé, e isso é de graça, pela graça. Lógico que teve um preço, Jesus pagou, mas é pela graça que nós somos justificados. Isso deveria trazer segurança para nós, para você que está aí nos assistindo, ouvindo essa palavra, que Deus declara você justo. Muitas vezes uma acusação que vem de fora ou que vem de você mesmo, dizendo que você não tem mais jeito, mas a certeza é que quando a palavra de Deus afirma que somos justificados mediante a fé, coloque em prática isso, exerça a sua fé e tenha a convicção e a alegria de crer que você foi justificado mediante a fé e pela graça que o Senhor nos deixou através da sua redenção. E isso nos traz segurança. Algumas pessoas talvez não tenham, eu não vi aqui nenhuma resposta, mas há muitas pessoas que mesmo estando no seio da igreja, ainda se sentem inseguros em relação à sua justificação, porque ela não vem de nós, mas vem do Senhor, e Ele já pagou o preço, em nome de Jesus. Glória a Deus. Agora, além de nós instantaneamente sermos justificados, a justificação não é um processo, a justificação não é algo que a gente vai obtendo, vai conseguindo. Nós somos justificados. A palavra usada no original dá este entendimento, é um ato, é um momento, é algo, é um evento. Em algum momento nós somos justificados por Jesus na cruz, e quando nós o confessamos, quando nosso Senhor, arrependendo-nos dos nossos pecados, instantaneamente somos justificados. E isso pela fé. Mas a fé também nos leva a caminhar como pessoas que foram justificadas na justiça do Senhor. Diz lá Romanos capítulo 1, versículo 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Isto que aconteceu um dia se reflete na nossa caminhada, nas nossas ações, nas nossas escolhas, nas nossas reações, na maneira que nós enfrentamos o dia a dia, as lutas, as dificuldades, porque o justo vive por fé. Veja que não é o esforçado vive por fé, o membro da igreja vive por fé, é o justo que vive por fé. Mas o próprio Jesus disse, olha, não há justo nem sequer um. Então que história é essa? O justo no sentido de que nós fomos justificados. O declarado justo pelo Senhor passa agora a viver por fé. E como ele diz, de fé em fé. Como de querendo dizer o seguinte, num crescimento, num crescendo contínuo até o dia em que vamos nos encontrar com o Senhor. Como a palavra do Senhor define que é a vereda do justo, como a luz da aurora que brilha mais e mais até sermos dia perfeito. Então, de fé em fé, Deus vai se revelando no Evangelho para nós, dia a dia, à medida em que nós vamos vivendo nesta fé, vivendo por esta fé, que nos levou a confessar Jesus como Senhor das nossas vidas. E Paulo também, num dos textos talvez mais completos a respeito deste assunto, em Romanos capítulo 3, a partir do versículo 1, em que ele vai falar sobre justificação, é Paulo que diz o seguinte: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quando eu vejo uma expressão como essa na Bíblia, que não há distinção,
quando eu vejo que Deus não faz acepção de pessoas, e eu vejo no nosso meio, no meio das igrejas, pessoas de todas as classes sociais, pessoas das mais diferentes cores de pele, pessoas das mais diferentes ocupações, pessoas das mais diferentes famílias, pessoas das mais diferentes tradições, eu descubro que no Senhor é que nós descobrimos realmente o significado de não haver diferença, porque Deus não olha para a nossa classe social, Deus não olha para a cor da nossa pele, Deus não olha para a quantidade de graus ou de graduações que nós obtivemos, Deus olha simplesmente para a nossa fé, se nós a exercemos ou não, se nós colocamos a fé em Jesus Cristo. Outro dia eu me expressei aqui dizendo, olha, às vezes as pessoas usam uma expressão, eu creio que as coisas vão melhorar, mas você crê em quem? Crê em quem? Eu acredito, mas acredita em quem? Então muitas vezes você pega as pessoas usando afirmações de fé, só que a afirmação é colocada no vácuo, em ninguém, em uma esperança vazia. Eu espero, como diz a letra de uma música popular brasileira, o acaso vai me proteger, por exemplo, como outras aí, esperando que talvez alguma coisa vá dar certo, eu espero. Então parece que a sua fé está em si mesmo, ele vai esperar muito, ele vai acreditar naquilo e as coisas vão dar certo. Não, a sua fé precisa estar bem focada, bem localizada. Ela não deve estar no seu mérito, ela não deve estar na sua igreja, ela não deve estar na quantidade de coisas que você já estudou, que você já fez. A sua fé tem que estar única e exclusivamente colocada em Jesus Cristo, porque a justiça de Deus é mediante a fé em Jesus, para todos e sobre todos, diz a palavra, que todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente. Talvez você tenha sido muito enganado ao longo da sua caminhada, da sua busca de Deus, e tenham falado para você que você tinha que fazer alguns sacrifícios financeiros e alguma coisa desse tipo. Deixe-me dizer-lhe que a salvação não se compra, a salvação não é paga, a salvação é pela graça, e ela vem através da fé, independentemente da quantidade de recursos financeiros, de dinheiro que a pessoa tem no banco, e muito menos da quantidade de dinheiro que ela doa para a igreja ou para os pobres, porque tem gente que acha que doar muito para os pobres, isso vai trazer salvação para ele. Não é assim. Justificação vem somente de graça, gratuitamente por sua graça. Há uma redundância proposital aqui. Justificados gratuitamente, e aqui quer dizer realmente de graça, porque não pagamos por isso, e justificados por sua graça. A graça de Deus não é comprável. A graça de Deus é superior, ela é soberana, ela tem um valor incalculável. Sendo justificados então gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, mais uma vez, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. O que a Bíblia nos ensina aqui é que não importa o que temos feito, não importa quão terríveis, quão obscuros tenham sido os pecados cometidos, se houver verdadeiro arrependimento, se houver confissão, se houver fé no Senhor, estes pecados serão perdoados, porque Deus deixa impunes, Ele não impõe a cobrança, o preço devido por causa destes pecados, porque em Jesus nós temos o perdão dos nossos pecados, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus Cristo, o único que se propôs a pagar o preço. Há muitas religiões por aí, e elas vão dar uma tentativa de caminhos para as pessoas. Muitas vão para o lado do esforço,
outras vão para o lado do autocontrole, outras vão para o lado das boas obras, outras vão para as tentativas de retornar muitas vezes, quem sabe sofrendo, vão para o lado do sofrimento, o sofrimento vai resolver. Não há fundamento para nenhuma destas coisas na palavra inspirada de Deus, verdadeira, imutável e infalível, que diz que somente pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, você e eu somos justificados, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Ele é justo, não há nele pecado algum, e Ele é o justificador daquele que tem fé em Jesus. Mais uma vez repetido aqui, para deixar bem claro, não é fé em qualquer coisa, não é fé em si próprio, não é fé nem na igreja aonde você pode estar, é fé em Jesus Cristo, somente. Onde, pois, a jactância? Onde, pois, a pessoa vai se orgulhar, vai confiar? Ela foi de todo excluída. Por que lei? Pela lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, olha que coisa maravilhosa, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. O homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Diga aí nos comentários o quanto você já pensou que fosse pelo seu esforço, ou por frequentar muito a igreja, ou por dar recursos financeiros, em que você já confiou? Diga aí, coloque aí, eu já confiei porque me ensinaram nisso, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Põe aí coisas que você já praticou, pelas quais você achava que obteria um olhar de Deus para a sua vida. Coloque aí, e queremos ouvir daqui a pouquinho, o pastor Orestes vai dizer algumas coisas nas quais as pessoas confiaram. Ou então, se você conhece alguém, não dê o nome da pessoa, porque vai ficar registrado, mas diga, olha, eu conheço uma pessoa que isso, aquilo. Coloque lá, para nós termos uma ideia de o que é aquilo em que as pessoas confiam, quando elas poderiam exclusivamente confiar no Senhor e se sentirem leves, aliviadas, porque todo o fardo teria sido levado pelo Senhor Jesus. Então, enquanto você escreve, mais uma passagem, Romanos capítulo 3 ainda, versículo 28, diz, concluímos, pois, esse eu já li, perdão, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Romanos 4, versículos 5 a 9. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos, visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Paulo está fazendo aqui conjecturas, dizendo, vocês acham que isso vem somente para aqueles que se dizem judeus, para aqueles que estão debaixo da lei? Na verdade, isso vem de graça sobre todo aquele que confessa a sua fé em Jesus. Ele diz, bem-aventurados os que têm as suas iniquidades perdoadas e os seus pecados cobertos pelo sangue vertido por Jesus na cruz. Vamos ver se temos algumas opiniões sobre o que são estas coisas ou estas práticas em que as pessoas confiam. Acho que ainda não deu tempo, pessoal, fazer as considerações. Mas eu conheço alguns que se gabam de fazer algumas coisas, né? E acham que tem capacidades aí que se exaltam nela de vez em quando
não se expõe, viu, pastor? De maneira assim, publicamente, mas interiormente. Às vezes a gente pensa, né? Algumas pessoas pensam, eu consegui, olha que coisa que eu fiz aqui, até onde eu cheguei, como eu consegui, tá vendo? Fiz um esforço aqui, se não fosse eu. Realmente, muitas vezes nós somos tentados a pensar dessa forma e não reconhecemos que a graça de Deus, ela nos conduz em triunfo, nos traz a paz, e lembrando que justificação, declaração de que eu sou justificado não pelos meus próprios méritos, mas por causa do Senhor Jesus, deve trazer ao nosso coração esse temor e sempre humildemente reconhecer que se não for o Senhor, ai de nós. Não sei aqui, alguns colocaram que minha confiança vem de Deus. Glória a Deus que a sua confiança vem e tem que vir realmente de Deus. Mas algumas situações que nos colocamos ou numa situação financeira, ou alguma coisa confortável, muitas vezes nós tendemos a esquecer de confiar em Deus e confiar em algumas coisas que tiram esse foco da confiança no Senhor. Então a gente tem que estar sempre atento a isso e humildemente reconhecer que sem o Senhor nada somos. Verdade, verdade. Quando nós estamos falando sobre a morte e a ressurreição de Jesus, lembramos que ele foi entregue por causa das nossas transgressões, está lá em Romanos capítulo 4, versículo 25, ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Então morte fala de pagamento, fala de pecado, fala de transgressão e de culpa, e ressurreição fala de vida, fala de justiça de Deus para vivermos, fala do caminho de justiça, fala de justificação. Ele nos justificou para que nós pudéssemos agora, feitos justiça de Deus, viver na presença dele. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados mediante a fé, temos paz. O que é que nos traz a paz? Aqui é uma outra oportunidade de nós filosofarmos um pouco. O que é que traz a paz às pessoas? As pessoas, nesses dias de pandemia, por exemplo, algumas erradamente estão colocando a dependência da sua paz na vacina. Não que a vacina não possa trazer os benefícios, mas esperar que a vacina traga paz para a casa, para a vida, é colocar a fé na vacina. Eu devo? Sim, claro, se existe o recurso, faça uso, sem problema algum, mas o que traz a paz à nossa vida não são coisas que acontecem, não são coisas das quais nos livramos, ou coisas que nós obtemos, ou ganhamos, ou alcançamos. O que nos traz a paz é o príncipe da paz. Ele diz: eu vos dou a minha paz, deixo-vos a paz, não vou lá dou como a dá o mundo, a minha paz vos dou. A paz dele vem porque nós confiamos nele, ela vem mediante a fé, paz em Deus por meio de Jesus Cristo. Isto porque nós fomos justificados. A verdadeira paz interior, mental, espiritual, vem para o homem porque ele sabe que ele está perdoado, porque ele sabe que ele foi justificado. Talvez você tenha vivido dias complicados na sua casa, no meio da família, e fica procurando culpados, fica procurando motivos. Deixe-me dizer que o maior motivo, o maior problema, aquilo que mais tira a paz das pessoas, muitas vezes não é tão visível, porque está lá dentro. Elas não trataram com Deus a maior causa da falta de paz na vida do ser humano. O que traz paz à nossa vida é termos comunhão com Deus, é estarmos junto de Deus, e isso se torna possível somente pela fé em Jesus Cristo, graças a Deus. Ainda na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 16, nós temos o seguinte ensinamento:
O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, e está falando aqui de Adão, o primeiro homem, se pela ofensa de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Jesus é um, ele é tido, ensinado, ele é apresentado na Bíblia como sendo o segundo Adão, o segundo homem, na visão de Deus, um homem sem pecado. O primeiro foi colocado lá no Jardim do Éden, o primeiro Adão foi colocado sem pecado, mas se rebelou e pecou. Jesus, o segundo Adão, vem e sem pecar, ele vive, vai até o fim da sua jornada aqui e morre sem ter culpa. Então ele diz, como pela ofensa de um só veio o juízo sobre todos para condenação, assim também por um só ato de justiça da parte de Deus em Jesus, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos, graças a Deus. Quem são estes? Os que confessam a Jesus como Senhor, os que arrependem-se dos seus pecados e lá no seu coração creem que Deus não só o ressuscitou dos mortos, mas que Deus pode lhes dar vida, vida justa e vida em abundância aqui na terra. No capítulo seguinte, Paulo acrescenta: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Dizendo o seguinte, o simbolismo do batismo estamos assumindo a morte de Jesus por nós, estamos morrendo para o nosso velho eu e voltando para vivermos uma nova vida, como Jesus morreu e ressuscitou para reassumir a sua vida. Nós, ao nos batizarmos, estamos confessando: eu creio que é isto que aconteceu comigo no reino espiritual. Morri, não sou mais escravo do pecado e agora eu vivo uma nova vida cheia de vitória. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E Romanos, no capítulo 8, diz assim, olha que coisa maravilhosa: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais nada que possa ser cobrado, não há mais nada que possa ser jogado sobre você, não há mais nada do que você possa ser culpado, desde que você esteja em Jesus. E eu vou interromper aqui, vou parar por aqui. Eu tinha mais algumas passagens. Na semana que vem, havendo possibilidade, nós continuamos nesse assunto, mas eu quero dar a você a oportunidade de colocar a sua fé em Jesus, de começar a viver em paz com Deus e saber que não há mais nenhuma condenação. O diabo, nosso inimigo, é astuto, ele fica tentando nos lembrar de coisas que nós fizemos no passado, mas eu já li aqui, Deus não levou em conta os pecados cometidos no nosso tempo de ignorância. E agora, João disse, se algum de vocês pecar, temos um Deus, confesse, porque nós temos um advogado junto ao Pai. Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ele diz lá, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1, todavia se alguém pecar, temos um advogado e não um acusador. A vontade de Deus é que você viva em paz, mas essa paz não vem por coisas que você faz, não vem por coisas que você já fez, e também não deixa de existir por coisas que você tenha feito no passado. Deus quer apagar essas coisas da sua vida, e o caminho Ele lhe apresenta. Confesse com a sua boca a Jesus Cristo como Senhor de sua vida e receba os benefícios da morte e da ressurreição de Jesus, quais sejam o pagamento pelos seus pecados e a vida nova justificada em Cristo Jesus. Quero convidá-lo a orar comigo nesse momento, junto com a sua casa, com a sua família. Aliás, este era o ideal. Quem dera nós voltássemos a ser todos um só em casa, que pudéssemos ver as famílias se entregando
totalmente nas mãos do Senhor e confessando juntas o senhorio de Jesus. Então quero convidá-lo a orar nesse momento comigo, fazendo uma entrega, uma oração de confissão. Talvez enquanto eu estivesse expondo aqui a palavra de Deus, você tenha se lembrado de alguma coisa não tratada, de alguma coisa não resolvida. Faça isto agora mesmo. Não perca mais tempo, não espere mais nada. Coloque nas mãos do Senhor, confesse este pecado, diga até: Senhor, eu não vejo forças em mim para resolver isso, e você vai estar confessando como o publicano: Senhor, eu sei que em mim não há nenhum direito de reivindicar algo da tua parte, mas eu me coloco em tuas mãos e recebo o perdão que há no sacrifício de Jesus por mim. Vamos orar. Amado Pai Celestial, neste momento, diante de Ti estamos apresentando as nossas vidas. Alguns estão se lembrando de pecados, estão confessando a Ti nesta hora, estão declarando a sua dependência de Ti, estão declarando com a sua própria boca que Tu és o Senhor das suas vidas. E nós queremos repetir mais uma vez como tem sido bom, Senhor, viver com a Tua soberania sobre nós, com o Teu senhorio sobre nossas vidas, e viver esta segurança de que não há mais nenhuma condenação para nós, de que nós não vamos entrar em juízo, de que o nosso nome está escrito no livro da vida, de que nós fomos justificados pela fé em Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque esta noite podemos nos lembrar de tudo isso que a Tua palavra ensina sobre a justificação, e obrigado porque Tu nos declaraste justificados através desta fé que declaramos em Jesus Cristo. Sei com estas famílias, com essas pessoas que nos ouviram, abençoa cada lar que esteve acompanhando esta projeção, esta programação. Ser conosco nesta semana, nos dias que virão. Ajuda-nos, Senhor, nos preparativos para a retomada de reuniões aqui no nosso ambiente, no nosso recinto. Guarda, Senhor, as famílias desta igreja, os que estão nos ouvindo, os nossos familiares, amigos, aqueles por quem temos orado, e dirige cada passo que damos. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo estejam sobre todo o povo de Deus agora e sempre. Amém. Deus o abençoe. Até o nosso próximo encontro. Obrigado por estar conosco.